Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar das fortes chuvas que atingiram o sul do Brasil, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, no início dessa semana. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 7 de setembro de 2023. Sendo assim, moçada, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos ao nosso encontro. No primeiro slide, eu vou falar sobre a influência do fenômeno do El Niño nas fortes chuvas que ocorreram no Rio Grande do Sul no início dessa semana. Então, como já estava sendo previsto desde o início do ano, que teríamos no segundo semestre de 2023 a confirmação da formação do fenômeno do El Niño, o que de fato aconteceu. Então eu vim gravando alguns vídeos, inclusive falando sobre o Super El Niño e suas consequências para as regiões Sul, Nordeste e Amazônia. E no vídeo que eu gravei sobre as consequências do Super El Niño para a região Sul, eu fiz menção às fortes chuvas que causariam inundações, transtornos, destruição de lavouras, destruição de plantações, enfim. E, infelizmente, a previsão ela está se confirmando, uma vez que toda vez que temos um evento de El Niño, ocorre a intensificação das chuvas no sul do Brasil, e essa intensificação das chuvas não é só em volume, em quantidade, mas também em força, com potencial de destruição, uma vez que nós temos a formação de sistemas de tempestades que se estendem por horas, às vezes ocorrendo 2, 3, 4, 5 dias consecutivos, e esses sistemas de tempestades acabam gerando os grandes transtornos que, além de gerar prejuízos materiais, causam, infelizmente, vítimas fatais. Até o dia 6 de setembro, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia anunciado a ocorrência de 37 óbitos, mortes, e a existência de 9 pessoas desaparecidas. Lembrando que algumas semanas atrás tivemos um evento semelhante que deixou também um rastro de destruição e cerca de 16 mortes. E daqui para frente, na medida em que a primavera se inicie, no dia 23 de setembro, a tendência de que ocorram eventos dessa magnitude acabe aumentando e, consequentemente, infelizmente, teremos mais prejuízos, mais vítimas fatais, pessoas perdendo seus bens, seus utensílios, e é preciso que as autoridades tenham a plena consciência de desenvolver os planos de contingência para que possam enfrentar ou, no mínimo, mitigar os efeitos desse El Niño, que alguns analistas afirmam que será um Super El Niño, outros afirmam que será um El Niño de moderada a forte intensidade. Como o El Niño ele se intensifica a partir da primavera, e estamos alguns dias do início da primavera,
nós verificaremos o comportamento dos sistemas atmosféricos a partir do final de setembro, para que possamos, avaliar a dimensão desse El Niño e as suas consequências, não só para o sul do Brasil, assim como para outras regiões do nosso país. Então, essa primeira imagem aqui mostra as águas quentes do Pacífico Oriental. Aqui nós temos a região do Equador, da linha do Equador, e essa tonalidade avermelhada representa as águas quentes que se encontram no Pacífico Equatorial, ou seja, águas com temperaturas acima dos padrões normais. Em algumas áreas aqui do litoral da América do Sul, do litoral ocidental da América do Sul, do Peru, do Equador, a temperatura do mar está mais de 3 graus acima da média. Então, a tendência é que essa temperatura aumente a partir da primavera e, infelizmente, esse aumento da temperatura das águas do Pacífico Oriental na sua região equatorial acabam por gerar não só o fenômeno do El Niño, assim como promover as consequências que, infelizmente, causam prejuízos materiais, prejuízos econômicos e também, no caso das fortes chuvas, vítimas fatais. Aqui nós temos no outro slide uma imagem muito triste de uma cidade gaúcha semi-inundada. Repare que em alguns pontos a água está aqui no telhado. Então são empresários que acumularam grandes prejuízos com essas inundações que atingiram várias cidades do centro-norte gaúcho, e também pessoas que perderam seus utensílios, enfim, pessoas que perderam suas casas, que foram derrubadas, uma vez que esse sistema de tempestade que se formou no sul do Brasil no início da semana, ele, além de ter provocado chuvas muito fortes, nós tivemos em 24, 48 horas, em algumas localidades, o acumulado de aproximadamente 400 milímetros de chuva, um acumulado de chuva absurdo para um espaço de tempo tão curto, razão pela qual muitos rios transbordaram, como este aqui da imagem, inundando as partes baixas das cidades e gerando esses prejuízos materiais, esses prejuízos econômicos e, em alguns casos, até mesmo derrubando as edificações, derrubando moradias, derrubando estabelecimentos comerciais, causando prejuízos enormes. Além de que essas tempestades, em alguns pontos, foram acompanhadas não só de ventos muito fortes, que em várias localidades ultrapassaram aos 100 km por hora, assim como a precipitação de granizo, que quebrou telhados, também causando muito prejuízo. Além do vento forte contribuir para o destelhamento, as pedras de gelo também quebram telhados, e isso gera prejuízo não só na questão do telhado quebrado, mas o prejuízo no interior dos domicílios, dos estabelecimentos comerciais, dos estabelecimentos industriais, que acabam também sofrendo danos em função dessas fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e também a precipitação de pedras de gelo, que nós chamamos de granizo. Mas, professor, o que tem causado esse problema? Então aqui eu peguei uma sequência de imagens, lembrando que os satélites meteorológicos, eles atualizam as imagens várias vezes durante o dia, Tem satélite que vai atualizando a cada 15 minutos, outros a cada meia hora e por aí vai. Então aqui eu peguei uma imagem do dia 2 de setembro, para mostrar aqui sobre parte do sul do Brasil e sudeste, nuvens carregadas. Lembrando que o dia 2 de setembro foi no final de semana passada, no sábado. Então você já podia perceber
que lá em Santa Catarina, no Paraná, em parte do Rio Grande do Sul, nuvens carregadas estavam causando já chuvas fortes na região. E aqui é possível você perceber com clareza a formação de um centro de baixa pressão, o Bzinho vermelho, lá no Paraguai. E aqui, na costa atlântica da Argentina, um centro de alta pressão, e aqui a formação de uma frente fria que criou as condições atmosféricas ideais para que nuvens de tempestade se formassem sobre o sul do Brasil e despejassem num curto espaço de tempo um grande volume de chuva. Aqui no dia 3 já de setembro, portanto no domingo, você vai observar, olha aqui, ó, o sistema de nuvens se formando. Repare que esse centro de baixa pressão já está gerando aqui o aumento das nuvens que estão se deslocando do Paraguai para o sul do Brasil. E aqui também nós temos o centro de alta pressão atmosférica localizado ainda no litoral norte da Argentina, criando as condições ideais para a formação da frente fria e avanço dessa frente fria, que, combinado com a existência desse centro de baixa pressão, gerou as condições atmosféricas ideais para a formação de sistemas de tempestade. A gente vai falar sistemas de tempestade porque, na verdade, foram vários núcleos de convecção, vários núcleos convectivos que se formaram e despejaram um grande volume de chuva num espaço de tempo tão pequeno sobre vários municípios gaúchos, também de Santa Catarina. Porém, em Santa Catarina, a quantidade de municípios atingidos foi menor. Nós também tivemos chuvas fortes em municípios do Paraná, todavia com menor, vamos dizer, quantidade em comparação aos eventos extremos climáticos que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. Aqui nessa outra sequência de imagem, eu vou mostrar a vocês, já no dia 4 de setembro, né? Portanto, na segunda-feira, repare que esse centro de baixa pressão, ele já tinha se deslocado para o oceano. Então, isso acabou causando a formação de um ciclone extratropical que potencializou a formação das nuvens de tempestade, e você pode perceber aqui nuvens muito densas sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Então aqui você já percebe com muita clareza que na segunda-feira tivemos nuvens carregadíssimas, que eu vou mostrar depois outras imagens de satélite, sobre o sul do Brasil, e essas nuvens carregadíssimas foram responsáveis pelo absurdo, ou seja, pelo número absurdo ou índice absurdo de chuvas que precipitaram sobre vários municípios do centro-norte gaúcho, principalmente do centro-norte. E aqui no dia 5 de setembro, já na terça-feira, você observa que o centro de baixa pressão ele já havia se afastado bastante. Ou seja, esse ciclone extratropical, ele acabou passando muito rapidamente pelo sul do Brasil. E esse centro de alta pressão atmosférica, essa área anticiclonal, ela se aproximou do estuário do Prata, razão pela qual a frente fria, né, ela avançou em direção à região sudeste. Só que aqui na região sudeste ela provocou uma mudança de tempo, mas não um volume de chuva grande. Pelo contrário, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, choveu um pouquinho na terça-feira, choveu um pouquinho na quarta-feira, hoje até deu uma peneirinha, mas o tempo agora já está parcialmente nublado e as condições de tempo aqui no Rio de Janeiro, São Paulo já melhoraram, porque essa frente fria se afastou do mar. Agora eu chamo a atenção de vocês aqui um outro sistema que está cruzando aqui a Cordilheira dos Andes, né? Repare que aqui no noroeste da Argentina nós temos um centro de baixa pressão. Esse centro de baixa pressão
vai entrar no Paraguai, vai se deslocar para o sul do Brasil ou para o norte da Argentina, e criando condições atmosféricas ideais para que nesse feriadão também, aqui no caso do Brasil, lá não, se formem nuvens de tempestade. Inclusive hoje está ocorrendo um volume de chuva muito alto no Uruguai, em algumas áreas da Argentina, por causa da formação de um outro sistema de tempestades que eu acredito que não venha causar os transtornos tão grandes que as tempestades do início dessa semana provocaram lá no Rio Grande do Sul. Aqui eu vou mostrar a vocês esse processo que deu origem à formação, desse ciclone extratropical, desse sistema de tempestades. Lembrando que as águas aqui do Pacífico, elas estão muito aquecidas, tá? Que fique bem claro isso, essas águas aqui estão muito aquecidas, razão pela qual, o El Niño ele já está configurado. Nós já temos todo indicativo que esse El Niño deverá ser forte. Caso ele venha a ser muito forte, teremos aí a formação do Super El Niño. Então essas setas vermelhas, elas indicam aquilo que nós chamamos de rios voadores ou rios atmosféricos, tanto faz. Esses rios voadores, na verdade, eles se formam aqui no Atlântico. Os ventos de leste, trazem esse corredor de umidade para a Amazônia. Lembrando que aqui da Amazônia nós temos a floresta amazônica, e nessa região da floresta amazônica o intenso processo de evapotranspiração alimenta esses rios voadores, alimenta a formação das nuvens de chuva do tipo cúmulos nimbus, e esses ventos úmidos, quando se encontram aqui com os contrafortes da Cordilheira dos Andes, eles são desviados em direção ao centro-sul do Brasil. Então eles vão contornando aqui a região da Cordilheira dos Andes, entram lá no Paraguai e dali avançam em direção ao sul do Brasil. Então esse ar quente úmido, que é potencializado em épocas de El Niño, porque em épocas de El Niño nós temos o fortalecimento desses rios voadores ou desses rios aéreos, como queiram chamar. Então a potencialização ou intensificação desses rios aéreos acaba por contribuir para que haja um maior deslocamento de umidade, calor e umidade da Amazônia em direção ao sul do Brasil. E aqui você tem aquele centro de alta pressão que eu mostrei na imagem anterior, que é uma área anticiclonal, enviando ventos frios em direção ao sul do Brasil. Então esses ventos frios desse anticiclone, desse centro de alta pressão, ao encontrarem-se com esses ventos quentes e úmidos procedentes da Amazônia, criaram as condições atmosféricas ideais para a formação das supercélulas, que são nuvens do tipo cúmulos nimbus, que são de grande crescimento vertical e que possuem um potencial de provocar chuvas torrenciais, volumosas, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e também a precipitação de granizo. Então essas condições atmosféricas ideais foram responsáveis pela formação dos sistemas de tempestades que atingiram o sul do Brasil no último final de semana e no início dessa semana, causando um volume de chuva absurdo, principalmente no Rio Grande do Sul, onde tivemos um grande número de municípios duramente castigados por essas chuvas torrenciais. Aqui nós temos, o rio atmosférico, essa parte aqui, inclusive na cor magenta, constitui o ponto de maior umidade, onde nós tivemos, inclusive, a maior concentração de chuvas que atingiram o centro-norte do Rio Grande do Sul. Então, esses rios atmosféricos, que na verdade são os rios aéreos ou rios voadores, eles trazem essa umidade lá da Amazônia
e, consequentemente, aquilo que eu disse ainda agora, o encontro desse corredor de ar quente e úmido procedente da Amazônia com ar frio procedente do sul do continente gerou as condições atmosféricas ideais para a formação dos sistemas de tempestades que castigaram o sul do Brasil. Repare aqui exatamente por onde passa, aqui é o Rio Grande do Sul, aqui é o centro-norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, que foram as áreas mais castigadas por essas fortíssimas chuvas que atingiram o sul do país. Aqui nós temos, mais uma vez, essa imagem mostrando o aquecimento das águas do Pacífico, mas a minha ideia aqui é mostrar as águas no litoral sul. Essa tonalidade avermelhada no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo aqui próximo, né, no Uruguai, mostra que nesses pontos aqui a temperatura do mar está acima dos padrões normais para essa época do ano. Então, o que tem a ver essa temperatura oceânica mais elevada com a intensificação, a potencialização das tempestades e dos ciclones extratropicais que têm atingido o sul do Brasil? Ora, você para e pensa. Se o mar está mais aquecido, consequentemente, haverá maior irradiação de calor para a atmosfera. A água quente irradia calor para a atmosfera, aquece o ar. Se a água do mar está mais quente, a evaporação aumenta, então o ar torna-se mais úmido. Então isso ajuda a potencializar o quê? A formação das nuvens do tipo cúmulos-nimbus, que são aquelas nuvens de grande crescimento vertical, quando você tem a queda da pressão atmosférica ou a passagem de um centro de baixa pressão atmosférica, o que aconteceu, esse centro de baixa pressão se deslocando do Paraguai e do noroeste da Argentina em direção ao sul do Brasil, que criando dessa forma as condições atmosféricas ideais para a formação dessas nuvens de grande crescimento vertical, as supercélulas, que causaram essas chuvas torrenciais que afetaram vários municípios do sul do Brasil. Aqui nós temos também, para mostrar a vocês, né, nesse caso aqui, o choque de ar. Aqui na cor vermelha, o ar quente, né, aqui na cor azul, o ar frio. Então, a aproximação da frente fria, né, e aqui o ar quente, lembrando até que no Rio de Janeiro, na segunda-feira, tivemos um dia com temperatura próxima de 40 graus. A máxima, acredito eu, que deve ter chegado aí na casa dos 37. Eu nem vi a temperatura máxima, mas estava muito quente, né? Nos termômetros digitais estava batendo 40, né? Então, esse choque, né, de duas massas de ar, uma fria com a outra quente, criou as condições ideais também para a formação dessas nuvens de grande crescimento vertical que causaram essas chuvas torrenciais no sul do Brasil. Então aqui nós temos, né, a previsão para o dia 4 de setembro, né, e aqui nós temos o período de 3 de setembro, e com a previsão para o dia 4 de setembro, já mostrando a entrada do ar frio no sul do Rio Grande do Sul, né, e o ar quente se deslocando mais para o norte e nordeste da região. Aqui nós temos outras imagens de satélite, que essa aqui é muito boa para que vocês tenham a ideia da formação das supercélulas, né? Então, aqui nós temos a imagem de satélite às 6h20 da manhã, do dia 3 de setembro, né? Lembrando que dia 3 de setembro foi domingo, né? Então, a imagem aqui do dia 3 de setembro. Repare aqui a formação de nuvens carregadíssimas, né? Na verdade, isso é uma imagem de umidade, mas quanto mais vermelho, quanto mais escuro, maiores são as nuvens no seu crescimento vertical, ou seja, nuvens do tipo cúmulos-nimbus. Então, por isso aqui, por esse tipo de imagem, você pode, inclusive, identificar a formação das supercélulas compostas por cúmulos-nimbus. Então você repare que boa parte do Rio Grande do Sul estava sendo atingida às 6h20 da manhã por chuvas torrenciais causadas
por nuvens do tipo cúmulos nimbus. Aqui a outra imagem, às 20h30, você consegue observar com clareza várias células de convecção sobre o sul do Brasil e células de convecção se deslocando do Paraguai e do norte da Argentina em direção ao sul do Brasil, alimentadas, é claro, pelos rios aéreos, pelos rios atmosféricos ou rios voadores que trazem a umidade da Amazônia. Então você percebe com clareza sistemas de tempestades atuando no domingo, né, no Rio Grande do Sul e despejando um volume de chuva absurdo em vários municípios daquele estado e também aqui em Santa Catarina. Aqui nós temos as condições ainda do dia 3, às 0h40, né? Repare aqui como os núcleos de convecção estavam extremamente ativos, né, sobre o Rio Grande do Sul, né? Repare essa tonalidade vinho despejando nuvens, composta por nuvens pesadíssimas que despejaram a grande quantidade de chuva. E aqui às 16h20 você repare já o desenho da configuração da frente fria que se formou em razão do surgimento do ciclone extratropical que se originou no início dessa semana, mas que, porém, se deslocou muito rapidamente. Repare aqui o corredor das células de convecção. Aqui já estão se afastando do Rio Grande do Sul, estão atingindo lá o Mato Grosso do Sul, estão atingindo aqui o Paraná, o sul de São Paulo, enfim, mas já criando as condições de melhoria de tempo lá no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos, né, os sistemas atmosféricos favoreceram a ocorrência de um grande volume de chuva no Rio Grande do Sul. Essa tonalidade aqui, ó, esse marronzinho mais escuro aqui, mostra chuvas, né, acumuladas em torno de 200 milímetros, 200 a 250 milímetros de chuva nessa tonalidade marronzinha aqui mais escura. Então, um bom volume de chuva, né, para esse período, né? Aqui nós temos o período do dia 3 de setembro. Então, e a previsão do dia 3 de setembro até o dia 5 de setembro no acumulado de chuva. Então, isso aqui foi a previsão feita através de um modelo matemático que é muito utilizado na meteorologia, só que em alguns municípios essa previsão furou porque nós tivemos índices pluviométricos em algumas áreas atingindo cerca de 400 milímetros num espaço de tempo de 48 horas, o que foi um volume de chuva extremamente absurdo. Aqui nós temos, para que vocês possam ter uma ideia, a nível de configuração espacial do nosso planeta, né, onde se formam, né, os ciclones extratropicais. Repare que eles se formam aqui nas latitudes temperadas, né, podendo também se formar na zona intertropical, mas a maioria se forma aqui, ó, nas latitudes temperadas, né? E aqui você tem a formação de ciclones extratropicais, que podem também, inclusive, se formar aqui no litoral da região sudeste, mais ou menos ali nas imediações de São Paulo. Aqui você tem o ciclone subtropical, que de vez em quando também se forma aqui no litoral do Brasil, e em vermelho você tem o ciclone tropical, que dá origem a furacões, né? Esse posicionamento aqui eu não concordo muito bem, não, porque esse ponto aqui, ele não tem núcleo de formação de ciclone tropical. Os núcleos de formação de ciclones tropicais é aqui em cima, né? Bem aqui perto da costa africana. Aqui também temos formação de ciclones tropicais, enfim. Então, os ciclones tropicais, eles se formam na zona intertropical. Os ciclones extratropicais, eles se formam na zona temperada, mais ou menos nas imediações, né, um pouquinho abaixo dos trópicos de Capricórnio, de Câncer, você vai ter, né, a formação desses ciclones extratropicais, que além de gerar muita chuva, eles acabam contribuindo para a formação das frentes frias, que trazem consigo, né, rajadas de vento, que por vezes pode ultrapassar 100 km por hora, e a queda da temperatura que nós estamos acostumados. Então, a imprensa ela noticia
várias vezes durante o ano a formação de ciclones extratropicais. O que está chamando a nossa atenção nesse ano é a intensidade desses ciclones que estão sendo potencializados por um fenômeno chamado El Niño, que é um fenômeno de grande magnitude no ano de 2023, que está em processo de intensificação e que trará consequências terríveis a nível de inundações para vários municípios da região sul do Brasil. Lembrando que o El Niño também ele causa problemas como seca extrema no sertão nordestino e redução das chuvas na Amazônia Oriental, afetando, portanto, grandes áreas do território brasileiro. Aqui, para finalizar nosso encontro, algumas imagens, das inundações que ocorreram. E o que me chama a atenção aqui me parece uma ovelha pendurada no fio, para que vocês tenham ideia aonde a água chegou no momento na inundação dessa localidade. Como essa ovelha foi parar aí, claro, da cheia do rio, transbordamento do rio, o animal foi arrastado e ficou preso aqui na fiação. Então aqui você pode observar áreas inundadas onde as pessoas perderam muita coisa. E algumas famílias foram destruídas pela perda dos seus entes queridos. Moçada, agora é o momento de solidariedade, Fazer aquela campanha de ajudar a enviar donativos para as vítimas dessas cheias lá no sul do Brasil. Nós temos que ser solidários com nossos irmãos brasileiros. Aquele que puder ajudar, eu não estou recolhendo nada, que fique bem claro, tá? Procurar as informações a respeito onde tem os postos para recepção dos donativos que estão sendo doados, E também as contas bancárias de órgãos oficiais, como, por exemplo, instituições que estejam ajudando essas vítimas, porque pessoas perderam casas, pessoas perderam móveis, perderam aquilo que construíram com muito sacrifício. Então, nós temos que ser solidários e ajudar dentro daquilo que nós podemos fazer, enviando roupas que nós não usamos mais, calçados que não usamos mais, material de higiene e limpeza, enfim, contribuição financeira. É preciso que o brasileiro esteja unido sempre para que nós possamos, nos momentos de dificuldade dos nossos irmãos, ajudarmos eles a enfrentarem os efeitos dessas tragédias que, infelizmente, não só acontecem no Brasil, mas também mundo afora. Valeu, moçada! No mais, um bom feriado para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Ajude aí o canal Geogênio, divulgue o canal, deixe o seu comentário, dê aquele like, porque isso fortalece o canal. Isso faz com que o YouTube deixe o vídeo disponível para um número maior de pessoas. E isso, de certa forma, é importante, porque o canal Geogênio é uma ferramenta que foi criada por mim para dar suporte aos alunos que estão se preparando para concursos. Não foi um canal criado para gerar recursos financeiros para esse professor que aqui vos fala. Eu sou professor com 42 anos de magistério, com uma trajetória muito bonita nessa carreira. Trabalhei em grandes redes de ensino do Rio de Janeiro, ainda trabalho na maior rede de ensino do Brasil. Enfim, apesar de estar aposentado, ainda tenho muito gás. Estou dando 60 tempos de aula por semana. Com 60, quase 65 anos, tem que ter disposição. É isso aí, moçada. Mas graças a Deus o que não me falta é disposição, inclusive de ajudar vocês a realizar seus sonhos. E a única coisa que eu peço em troca é que ajude a fortalecer o canal e amanhã e depois, se esse canal for monetizado, aquilo que for arrecadado será enviado para as instituições de caridade, orfanato, asilo, o que seja, hospital do câncer infantil, enfim, eu não quero um centavo do YouTube. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!